Capítulo 14. Cornualha, 23 de junho de 1933. Em sua última manhã em Loines, Theo Edevane acordou com os pássaros. Ele só tinha 11 meses, muito jovem para entender o tempo. Quanto mais para dizer as horas, mas, se pudesse, saberia que os ponteiros no grande relógio do quarto tinham acabado de chegar a 6 minutos depois das 5. Theo só sabia que gostava do modo como a luz da manhã tocava as pontas prateadas dos ponteiros e as fazia brilhar. Com o polegar enfiado na boca e Pup quente sob seu braço, ele rolou alegremente para o lado e olhou através da meia-luz para onde sua babá estava dormindo na cama de solteiro dentro do abrigo. Seus óculos não estavam no nariz e sem as hastes de metal para manter as coisas juntas. O rosto se achatava contra o travesseiro uma série de linhas, vincos e bolsas suaves e flácidas. Theo se perguntava onde estava sua outra babá, a babá Rose. Ele sentia falta dela, embora os detalhes do que sentia falta já estivessem se desvanecendo. Aquela nova era mais velha e mais dura, com um cheiro que fazia seu nariz coçar. Ela mantinha um lenço úmido dentro da manga preta de algodão e uma garrafa de óleo de mamona no peitoril da janela. Dizia muitas vezes que não existe isso de não consigo e que autoelogio não é recomendado. Além de gostar de sentá-lo no grande carrinho preto e levá-lo de um lado para o outro na garagem acidentada. Theo não gostava de ficar no carrinho, não agora que já sabia andar. Ele tentou lhe dizer isso, mas não sabia muitas palavras, e a babá Bruin disse apenas: "Quieto, senhor Theodore, não convidamos o senhor malcriado." Theo estava ouvindo os pássaros do lado de fora da janela, observando a aurora rastejar pelo teto, quando o som da porta do quarto se abrindo o fez rolar de barriga para baixo e observar ansiosamente por entre as grades do berço. Lá, espiando de volta para ele, pela abertura entre a porta e o batente, estava sua irmã mais velha, aquela com as longas tranças castanhas e sardas nas bochechas, e Theo sentiu emoção e amor explodir dentro dele. Ele se levantou e sorriu, batendo as mãos na borda do berço, de modo que os botões de latão dos cantos retiniram. Theo tinha 3 irmãs mais velhas e amava a todas, mas essa era a sua favorita. As outras sorriam para ele, balbuciavam e diziam que ele era um amor de bebê, mas não podia contar com elas da mesma maneira. Débora o colocava no chão se ele ficasse agitado demais e agarrasse seus cabelos ou suas roupas, e Alice podia estar rindo num minuto no meio de uma deliciosa brincadeira de "cadê o bebê?", quando de repente seu olhar ficava estranho, como se ela não pudesse mais vê-lo, e sem nenhuma explicação, ela se levantava, se colocava na mesma distância em que os adultos viviam e pegava o caderno e a caneta. Essa, entretanto, Cleme nunca se cansava de agradá-lo, fazer caretas e soprar sua barriga. Ela o levava a lugares, seus braços quentes e magros, firmes, ao redor do corpo dele, e quando, enfim, o colocava no chão, não o impedia como os outros. Sempre que ele encontrava algo realmente interessante para explorar, nunca usava palavras como sujeira, perigoso e não. E quando vinha até ele logo de manhã, como tinha feito naquele dia, sempre o levava à cozinha, onde havia pães quentes e frescos, esfriando nas bancadas, e potes de geleia de morango na despensa. Theo pegou o Pup, empolgado, e levantou os braços bem alto, contorcendo o corpo como se de alguma forma pudesse se libertar do berço se tentasse o bastante. Ele acenou com as mãos, estendeu os dedos com alegria e sua irmã mais velha sorriu.
os olhos se iluminando e as sardas dançando, e como ele soubera que ela faria, estendeu a mão para dentro do berço e o pegou por cima da borda. Enquanto ela o carregava saltitante em direção à porta e a babá Bruin dava um ronco em seu travesseiro, a empolgação agitou o corpo de Tel. Vamos lá, fofuchinho, disse a irmã, beijando-lhe o topo da cabeça. Vamos ver os aviões. Eles começaram a descer as escadas juntos e Tel sorriu de alegria. Para o carpete vermelho, pensou em pão quente com manteiga e geleia, patos no córrego e os tesouros que encontraria na lama. Os braços da irmã estendidos enquanto ela fingia que estavam voando. E quando atravessaram o salão, ele riu ao redor de seu polegar quente e molhado, apenas pela alegria de ser feliz e amado naquele momento. Eleanor ouviu um guincho nas escadas, mas sua mente adormecida o tomou como alimento, transformando-o em um sonho vívido, em que ela era a maestra de um grande circo caótico. Tigres que não admitiam ser domesticados, trapezistas cujos pés escorregavam, um macaco que não podia ser encontrado. Quando enfim acordou para a realidade de seu quarto, o barulho já era uma lembrança distante, perdida no vazio escuro cavernoso, junto com todos os outros detritos noturnos que foram perdidos ao despertar. Luz, solidez, manhã, enfim. Depois de meses de planejamento, o solstício de verão tinha chegado. Mas Eleanor não saltou da cama com entusiasmo. A noite fora interminável e sua cabeça parecia uma esponja molhada. Acordara no escuro e ficara deitada por horas, a cabeça cheia e o quarto quente. Cada carneirinho que ela contou havia se transformado em um trabalho na lista de coisas a serem feitas naquele dia. E só quando amanhecia ela finalmente caiu em um sono agitado. Esfregou os olhos e se espreguiçou. Então pegou o velho relógio de seu pai na mesa de cabeceira, olhando de soslaio para seu rosto fiel e redondo. Nem 7 horas e já estava terrivelmente quente. Eleanor desabou contra os travesseiros. Se fosse outro dia, teria vestido seu traje de banho e ido ao córrego para um mergulho antes do café da manhã, antes que os outros acordassem e ela tivesse que ser mãe. Eleanor sempre adorou nadar. A água sedosa, contra a pele, a claridade da luz na superfície ondulada, o modo como o som se adensava quando suas orelhas estavam sob a superfície. Quando criança, tinha um lugar favorito, particularmente profundo, perto da casa de barcos, onde a verbena crescia selvagem nas margens íngremes e o ar era doce e pungente. A água era maravilhosamente gelada lá, quando ela desaparecia sob a superfície, girando o corpo para mais e mais fundo, até que estivesse aninhada entre os juncos escorregadios. Os dias seriam muito mais longos a partir de então. Eleanor estendeu a mão, roçando o braço contra o lençol ao lado dela. Anthony não estava lá. Devia ter se levantado cedo e provavelmente estava lá em cima, evitando o tumulto que bem sabia que o dia traria. Até pouco tempo ela teria se preocupado ao ver que ele já se levantara. Angustiava-se até que ela o encontrasse sozinho, porém não mais. Ela havia consertado as coisas e esse medo particular poderia ser descartado. Um cortador de grama foi acionado lá fora e Eleanor soltou um suspiro que não tinha percebido que estava preso. Um cortador de grama significava que o tempo estava bom, graças a Deus. Uma coisa a menos com que se preocupar. A chuva teria sido um desastre. Houvera trovões durante a noite, isso foi o que a acordou da primeira vez e a fez correr para a janela e abrir as cortinas, temendo o mundo molhado que sabia que veria lá fora. Mas a tempestade estava distante, os raios iam de uma nuvem a outra, não do tipo que trazia chuva.
O jardim estava seco e iluminado pela lua, estranho em sua quietude. Aliviada, Eleanor ficou algum tempo de pé no quarto escuro, observando as ondulações do lago, as nuvens prateadas, rodeando o céu cinzento, acalentando a estranha sensação de ser a única pessoa acordada na terra. O sentimento lhe era bem familiar, a fazia pensar nas noites em que seus filhos eram bebês, e ela mesma os amamentava, para a grande aversão de sua mãe, enroscada na poltrona junto da janela do quarto do bebê. Pequenos gritos de satisfação, mãozinhas macias, na lua que era seu peito inchado, o vasto e ainda tranquilo mundo ao redor. Quando bebê, Eleanor fora amamentada naquele mesmo quarto, mas sob condições muito diferentes. Sua mãe não tivera essas tendências vampirescas, com bebês instruindo a babá Browen, mais jovem na época, mas não com uma atitude menos retrógrada, a preparar leite de vaca esterilizado para a pequena estranha em uma das mamadeiras de vidro, encomendadas especialmente da Harrods. Até então, Eleanor não podia sentir cheiro de borracha, sem experimentar uma onda aguda de náusea e isolamento. A babá Browen naturalmente aprovou incondicionalmente o regime, e as mamadeiras foram preparadas com precisão militar a intervalos ditados pelo relógio frio do quarto de bebê, independentemente dos rumores do pequeno estômago de Eleanor. Era mais do que certo. As duas mulheres concordaram que a criança começasse a ser educada para questões de ordem e pontualidade. De que outra forma ela se tornaria adequadamente subordinada, ocupando com prazer seu lugar no fundo da hierarquia familiar? Aqueles foram os dias insossos antes de seu pai aparecer e resgatá-la de sua infância vitoriana. Ele interveio quando começaram a falar de contratar uma governanta, declarando que não havia necessidade. Ele próprio ensinaria a filha. Ele era uma das pessoas mais inteligentes que ela conhecera. Não formalmente educado, como Anthony ou o Sr. Llewellyn, mas um grande cavalheiro erudito, com uma mente que se lembrava de tudo o que lia e ouvia, que refletia constantemente, juntando peças de conhecimento, procurando mais. Eleanor se recostou nos travesseiros, amarrando seu amado relógio, e ocorreu-lhe a lembrança de sentar no colo dele diante da lareira da biblioteca, enquanto ele lia em voz alta a tradução de William Morris e A. J. Wyatt para Beowulf. Ela era jovem, muito jovem para compreender completamente o significado das antigas palavras em inglês, e estava sonolenta. Sua cabeça repousava contra o peito dele, e ela passava a escutar a ressonância de sua voz de dentro para fora, um zumbido quente e ecoante que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela estava hipnotizada pelo brilho de chamas laranja, refletido no vidro de seu relógio, e naquele momento o objeto tinha se tornado um emblema dos sentimentos de segurança e contentamento absolutos que a envolviam. Lá, com ele, no meio da tempestade, o centro do universo girando. Talvez os pais e suas filhas fossem sempre ligados. Anthony com certeza era um herói para suas meninas. Assim era, desde seu retorno da guerra. No começo elas ficaram espantadas, dois pequenos rostos espiando curiosos por trás da porta de seu escritório, ouvindo e sussurrando, mas em pouco tempo foram arrebatadas. Uma pequena maravilha. Ele acampou com elas nos prados, mostrou-lhes como tecer barcos com a grama, ouviu pacientemente todas as suas lágrimas e histórias,
Certa vez, um hóspede se voltara para Eleanor, por cima dos julepos de hortelã, no gramado, enquanto Anthony pulava carniça com Deborah e Alice. Então foi a vez da pequena e cambaleante Clementine. De repente, ele se tornou um cavalo, galopando ao redor do jardim, enquanto as três meninas se escangalhavam de rir. O hóspede lhe perguntara a maledicência disfarçada de simpatia se ela se incomodava que seu marido fosse tão claramente o favorito das filhas. Eleanor respondeu que, naturalmente, não. Era quase verdade. Depois das privações da guerra, 4 longos anos, durante os quais os dois foram obrigados a viver separados, crescer e assumir novas responsabilidades, tê-lo de volta ao lugar a que ele pertencia e ver o amor puro e a admiração em seu rosto, enquanto observava suas filhas, era uma panaceia. Era como ter a própria máquina do tempo e voltar a uma era de inocência. Eleanor pegou a fotografia que guardava ao lado da cama, os dois na horta, em 1913. Anthony com o chapéu de palha novinho em folha. Ele estava olhando diretamente para o fotógrafo, seu sorriso torto, como se tivesse acabado de fazer uma piada. Ela olhava para ele com adoração, um lenço amarrando seus cabelos. Ambos seguravam paz. Era do dia em que eles tinham cavado a plantação de morangos e feito uma tremenda bagunça. Howard Mann era quem estava atrás da câmera. Ele havia chegado certo dia em St. Silver em seu Silver Ghost, ansioso para ver se vocês dois não tinham caído pela borda da terra, e acabara ficando a semana inteira. Eles riam, brincavam e discutiam ferozmente sobre política, pessoas e poesia, exatamente como nos anos de Cambridge, e quando ele enfim retornou a Londres, foi com relutância e promessas de voltar logo. A mala do carro cheia de sobras de sua primeira colheita, olhando para a fotografia agora, lembrando-se dos dois naquela época, Eleanor sentiu o abismo do tempo. Ela se sentiu humilhada por aqueles jovens felizes, tão certos, tão inteiros, tão intocados pela vida. Ela estalou a língua, impaciente consigo mesma. Era a falta de sono que a deixava nostálgica, o tumulto dos últimos meses, o peso do dia à frente. Com cuidado, pôs a moldura de volta na mesa. O sol estava ganhando força, uma constelação deslumbrante de pontos de luz aparecia nas cortinas de brocado. Eleanor sabia que era hora de se levantar e, ainda assim, uma parte dela resistia, agarrando-se à ideia irracional de que, ficando na cama, poderia de alguma forma impedir que a contagem regressiva começasse, evitar que a onda estourasse. Não há como conter a maré. A voz de seu pai, os dois observando o mar em Miller's Point, as ondas quebrando nas rochas ao pé do penhasco, antes de se arrependerem e serem arrastadas para trás novamente. É tão inevitável quanto o dia se seguir à noite. Foi na manhã em que ele lhe disse que estava doente e a fez prometer que se recordaria de quem ela era quando ele partisse. Lembre-se de ser sempre boa, corajosa e verdadeira. A antiga e muito amada frase de O Portal Mágico de Eleanor. Eleanor afastou a lembrança e se concentrou. Os primeiros convidados chegariam às 8 horas naquela noite, o que significava que ela precisava estar pronta, vestida, com o coquetel de boas-vindas preparado às 7:30. Ah, mas ainda havia tanto a fazer.
As meninas teriam que ser forçadas a ajudar. Para Alice, ela daria tarefas simples. Alguns diriam prazerosa, embora soubesse que não para Alice, de encher os vasos dos quartos com flores. Débora faria um trabalho mais elaborado, mas estava de mau humor ultimamente, petulante, cheia de opinião, tomada pela fé ingênua e infantil de que faria tudo melhor do que os pais, e Eleanor não estava com disposição para brigar. Quanto a Cleme, pobre criança, bastava que ela ficasse fora do caminho. Querida Cleme, a mais incomum dos filhos de Eleanor e agora, presa naquela fase estranha, dentou-se com membros compridos, recusando-se a deixar a infância para trás. A porta se abriu abruptamente e Daisy chegou com a bandeja de café da manhã prateada, orgulhosamente erguida. Bom dia, senhora, disse ela com uma expressão de alegria. O grande dia, enfim, chegou. A empregada pousou a bandeja balbuciando sem respirar sobre o cardápio. Os convidados e o estado lamentável das coisas na cozinha. Na última vez em que vi, a cozinheira estava perseguindo Hattie em volta da mesa com uma galinha d'Angola em uma das mãos e um rolo de massa na outra. Então ela foi abrir as cortinas, permitindo que a luz notável e forte atravessasse o vidro e dissipasse os vestígios da noite. Enquanto Daisy começava um relato não solicitado dos preparativos que estavam acontecendo no gramado lá embaixo, Eleanor serviu chá do pequeno bule de prata e se perguntou como conseguiria dar conta de tudo o que o dia exigia. As cortinas da janela do quarto se abriram e, de onde ela estava sentada no banco do jardim, Constance podia ver pelo vidro aquela empregada, Daisy, se agitando e falando sem parar, sem dúvida levando Eleanor à beira da distração com sua tagarelice. Não era menos do que ela merecia, ficar deitada, pomposa, até tão tarde, quando havia uma festa a oferecer. Mas Eleanor sempre fora uma criança muito cheia de caprichos. Constance havia tomado seu café da manhã havia 1 hora. Ela sempre se levantava ao amanhecer. Era o costume de uma vida inteira. Constance não estava acima dos vícios, de fato. Ela sempre sentira que era dever de uma mulher manter-se interessante. Mas a pontualidade era uma virtude. Aprendera, quando criança, sem a qual se atrapalhava a vida dos outros. Essa grosseria não poderia ser tolerada. O jardim já fervilhava de agitação. Constance tinha seus papéis com ela e uma lista de cartas para escrever. Mas era quase impossível não ceder à diversão. Um bom número de homens corpulentos erguiam elaborados lançadores de fogos de artifício no gramado oval, e vans começavam a chegar com entregas para a cozinha. Ali perto, 2 meninos locais deselegantes com grinaldas decorativas pisavam nos canteiros enquanto procuravam algum lugar para pôr uma escada. Um deles, um rapaz de aparência doentia, com espinhas novas no queixo, cometeu o erro de se aproximar de Constance, procurando o patrão, mas ela logo se livrou dele com um olhar vazio e uma conversa sobre o clima. A senilidade era um traje útil. Era verdade que seus pensamentos vagavam nesses dias, mas não tanto quanto ela deixava que todos acreditassem. Ainda podia concentrar sua mente para realizar coisas incríveis se estivesse inspirada o bastante. Sim, ia ser um bom dia, embora nunca fosse declarar isso em voz alta, especialmente para Eleanor. Constance gostava do solstício. Os Edevanes não se divertiam com frequência, mas a festa do solstício era uma tradição da qual Eleanor não fora capaz de abrir mão, e ela agradecia a Deus por isso.
A celebração em Loyndes era o ponto alto do ano de Constance. A única coisa que compensava o fato de ela ter que viver naquele lugar esquecido, onde o cheiro do mar e seu som horrível, quando a brisa soprava de certo modo, eram o suficiente para fazer seu sangue correr gelado. Constance desprezava aquele som. Lembrava-lhe aquela noite terrível tantos anos antes. Ela pensou que se livrara daquilo quando deixaram a casa, havia mais de 20 anos, mas a vida podia mesmo ser cruel assim. Enfim, o propósito e a empolgação dos preparativos da festa lhe lembravam momentos mais felizes do passado. A expectativa que sentira quando era uma jovem mulher, vestindo seda e joias, pulverizando sua colônia e prendendo o cabelo, o momento da chegada, fazendo sua grande entrada, lançando seu olhar pela multidão, chamando a atenção de uma conquista digna, e então a empolgação da perseguição, o calor da pista de dança brilhante, o vôo silencioso ao longo de corredores escuros para reivindicar seu prêmio. Às vezes, ultimamente, o passado era tão vívido, tão real, que ela quase acreditava ser aquela jovem outra vez. Um movimento interrompeu seu devaneio e Constance sentiu seu sorriso desaparecer. A porta da frente se abrira. E agora, David Llewellyn saía, tropeçando sobre o limiar, enquanto ajustava o chapéu e apoiava o cavalete no quadril. Ela ficou muito quieta, escondida nas sombras. A última coisa que queria conversar com ele. A última coisa que queria era conversar com ele. Ele andava mais devagar do que o normal, quase como se sentisse algum tipo de desconforto. Constance notara isso na outra tarde, quando todos estavam no gramado e Eleanor fez o anúncio sobre o prêmio que ele receberia em breve. Azia, aparentemente. Não que fosse da sua conta ou que ela se importasse. Constance não tinha tempo para aquele homem tolo e fraco. A maneira como ele andava à espreita na casa e no jardim, quando ela era dona, com suas roupas excêntricas e seus olhos tristes, seus contos de fadas ridículos. Toda vez que ela se virava, ele estava lá. E quanto àquele seu colapso? Constance bufou com desprezo. O homem não tinha orgulho, nem vergonha. Que motivo ele tinha para ficar deprimido? Era ela quem deveria ter se sentido ofendida. Ele lhe roubara sua filha, lançando seu papo furado sobre terras mágicas e liberdade sobre ela, e então ousara abusar de sua hospitalidade. Ela exigira que Henry o mandasse embora, mas Henry, flexível e manso em todos os outros aspectos, recusara-se. E agora era a vez de Eleanor paparicá-lo. Ela o adorava quando era criança e ele a ela. Os dois ainda mantinham uma amizade singular. Constance os vira em um simpático encontro 2 semanas antes, sentados no banco do jardim perto das rosas. Eleanor estava lhe dizendo alguma coisa, seu rosto angustiado, e ele assentia. Então tocou sua face com as pontas dos dedos e Constance percebeu que Eleanor estava chorando. E assim soube sobre o que era a conversa. Uma brisa quente soprou levemente e pétalas se espalharam como confete. Constance via muitas coisas naqueles dias. Ela preferiria manter sua juventude e beleza, mas lutava contra o inevitável e descobriu que havia vantagens no envelhecimento. Quando perdeu a capacidade de virar cabeças, ganhou a habilidade de se sentar muito quieta, respirar silenciosamente, passar despercebida. E assim via coisas. Ela viu Débora dando trabalho à mãe desde que ficou noiva. Alice se afastar para encontrar em segredo aquele jardineiro de cabelos escuros e olhos ciganos.
Aquela relação entre Anthony e a babá muito jovem. Era uma pena que Eleanor não fosse tão atenta quanto Constance. Ela poderia ter descoberto as coisas mais cedo. Constance tinha se perguntado quanto tempo levaria para que a ficha caísse. Claro, ela poderia ter contado à filha o que tinha visto, mas as pessoas tendiam a matar o mensageiro e, evidentemente, Eleanor havia chegado lá no fim das contas, pois a babá tinha ido embora. Ela fora dispensada sem aviso nem alarde. E problema resolvido. Os sorrisos encobertos, as conversas arrebatadas, quando achavam que ninguém estava vendo, mas Constance viu. Ela viu até a jovem entregar um presente certa tarde, um livro. Os olhos de Constance não eram os mesmos de antes, e ela não conseguira distinguir o título, mas se incumbira de entrar na sala de estudo de Anthony mais tarde e lá vira, entre borboletas e lupas, a mesma cobertura verde. Um livro de poemas de John Keats. Não era a infidelidade que ela se opunha. Constance não via razão para que homens e mulheres não desfrutassem do prazer como bem quisessem, mas o segredo era a discrição. Convinha que as pessoas de sua classe fizessem as escolhas certas, de modo que a história não vazasse além do seu círculo, onde poderia ser transformada em fofoca. E ali estava o problema. Uma criada com certeza não estaria dentro do círculo. E se envolver de tal maneira era não apenas tolice, mas também pouco gentil. Dava às criadas ideias acima da sua posição, e nada de bom poderia vir disso. O conforto costumava gerar transgressão, e Rosie Waters ficara muito confortável, particularmente no trato do bebê Theo. A babá não manteve nenhuma das barreiras profissionais que se poderia esperar. Beijando a criança e cantando baixinho em seu ouvido, carregando-o no colo quando o levava ao jardim em vez de sentá-lo em seu carrinho, como era apropriado. Era o tipo de tratamento inconveniente que se poderia tolerar de um membro da família afetuoso, mas não de ajuda contratada. E as liberdades tomadas não tinham terminado aí. Rosie Waters tinha passado dos limites várias vezes, culminando recentemente em um momento de loucura, quando ousou reclamar com Constance por entrar no quarto do bebê durante a hora de descanso. Constance era a avó do menino, pelo amor de Deus, e só queria sentar-se ao lado do berço e observá-lo, seu peito pequeno subindo e descendo com saúde. Graças a Deus a babá Bruin tinha voltado. Constance ficava animada só de pensar nisso. Foi bom ver sua velha parceira recentemente, trazida de volta a casa e encarregada de Theo. Constance tinha um interesse especial pelo neto mais novo, e a restauração de padrões apropriados estava seriamente atrasada. Ela fez uma anotação mental para ter uma conversa com a babá Bruin mais tarde. Tinha visto algo inaceitável menos de 30 minutos antes. Clementine, aquela menina infeliz, cheia de sardas e com dentes de cavalo, tinha aparecido ao lado da casa com o bebê montado em suas costas. Constance sentira a raiva se erguer dentro dela. Ela a tinha chamado com a intenção de repreendê-la, mas a menina a ignorara. Agora, Constance olhou para o jardim onde vira, pela última vez, a menina sumindo na margem do lago. O cortador de grama estava ligado no gramado atrás dela, e ela pegou seu conjunto de papel de carta, usando-o como um ventilador. Os ruídos mecânicos sempre faziam o calor parecer pior. E aquele dia seria terrivelmente quente.
As pessoas faziam coisas estranhas no calor, coisas inesperadas. Não era inédito que uma pessoa ficasse um pouco louca quando a temperatura aumentava muito. Constance nunca apreciara Shakespeare. Na maioria das vezes ele era um grande chato. Mas estava certo numa coisa: o solstício de verão era um tempo estranho e imprevisível. Não havia nenhum sinal de Clementine e do bebê. O riso de Theo ainda estava vivo em sua memória e Constance sentiu o coração se suavizar. Ele era a mesma criança mais deliciosa, de natureza agradável, um sorriso que terminava em covinhas, aquelas pernas gordas e resistentes. Perguntava-se, às vezes, o que o outro garotinho teria sido, o primeiro, se tivesse tido ao menos uma chance. Ela se sentaria com Theo aquela tarde, decidiu Constance, e o veria dormir. Era uma de suas atividades favoritas naqueles dias, e com Rosie Walters longe, Eleanor ocupada e a babá Bruin consciente de seu lugar, não haveria ninguém para detê-la desta vez. Cleme tomou o caminho estreito de grama batida ao longo do córrego. Havia outras maneiras mais rápidas de chegar lá, mas Theo gostava de saltar na água rasa na travessia, e Cleme gostava de fazê-lo feliz. Além disso, era a véspera do solstício de verão e a casa ficaria tumultuada o dia inteiro. Quanto mais tempo eles ficassem fora, melhor. Ocorreu-lhe, sem emoção nem autopiedade, que provavelmente nem dariam pela falta deles. Ainda bem que temos um ao outro, fofuchinho, disse ela. Gá, veio a resposta murmurada de Theo. Uma onda de emoção que podia ser tanto perda quanto amor a tomou de repente e ela apertou mais os braços em torno das pernas dele, tão redondas e macias. Ele podia tê-la substituído como o bebê da família, mas agora Cleme não podia mais imaginar o mundo sem seu irmãozinho. O sol nascente estava atrás deles e uma longa sombra se esticava à frente. O corpo alongado dela com as perninhas dele esticadas do meio. A cabeça dele espreitava sobre o ombro dela enquanto ele se agarrava às suas costas e de vez em quando estendia um punho pequeno e animado para apontar o dedo gorducho para algo pelo qual estavam passando. Precisara de um pouco de prática, mas agora ele era bom em segurar no pescoço dela. Cleme podia até esticar os braços quando tinha vontade, deslizando-os pelo ar, virando-se para um lado e para o outro enquanto fazia manobras acrobáticas elaboradas. Ela parou quando chegaram à travessia de pedras. Jogou no chão a bolsa de piquenique que trouxera, bolos de festa roubados da cozinha, e deixou Theo deslizar para baixo, pela parte de trás de suas pernas, até o grande monte de grama seca na margem. Ele aterrissou com uma risada encantada e ficou de pé. Aga, disse importante apontando para o córrego. Aga. Enquanto Theo cambaleava pelo trevo até a borda lamacenta, agachando-se entre os juncos, Cleme procurou a pedra perfeita para arremessar. Tinha que ser pequena, plana e suave, mas, além disso, tinha que se acomodar perfeitamente na ponta dos dedos. Ela pegou uma e avaliou seu peso, suas bordas redondas, antes de descartá-la por ser muito desigual. Repetiu esse processo 1, 2, 3 vezes, antes de encontrar uma que, embora não fosse perfeita, parecia servir ao truque. Ela a pôs no bolso e começou a procurar a próxima. Alice era a melhor em encontrar pedras. Era uma daquelas pessoas que sempre ganhavam os jogos porque tinham paixão por detalhes e uma natureza obstinada que se recusava a desistir. As irmãs costumavam passar horas ali selecionando e, em seguida,
atirando suas pedras premiadas. Elas brincavam de roda, faziam balanço, com as longas e firmes cordas dos barcos, construíam casinhas elaboradas no tojo, brigavam, faziam cócegas e riam, aplicavam emplastros gosmentos nos joelhos uma da outra e adormeciam cansadas e suadas, sob os arbustos de maio, enquanto o sol da tarde desbotava a cor do jardim. Mas Alice estava diferente naquele verão e Cleme foi abandonada. Pegou uma pedra clara com manchas engraçadas e a esfregou com o polegar molhado. Era assim desde que vieram de Londres. Estavam todos acostumados com o modo como Alice se perdia atrás de seus cadernos, nos mundos de faz de conta de suas histórias, mas agora era diferente. Ela estava mal-humorada, variando de uma alegria extrema a uma exaustão amarga. Começara a dar desculpas esfarrapadas para ficar sozinha em seu quarto. Preciso me deitar. Estou ocupada, escrevendo. Estou com dor de cabeça e... Então escapulia, de modo que quando Cleme ia encontrá-la, não estava mais lá. Cleme olhou de volta para onde Theo estava cavando com um graveto num pedaço de terra no córrego. Ele balbuciou alegremente quando um gafanhoto saltou de um junco para outro e ela sorriu com melancolia. Theo era um companheiro incrível, mas ela sentia falta de Alice e teria feito qualquer coisa para tê-la de volta, para que as coisas fossem como antes. Sentia a falta das irmãs. As duas seguiram em frente sem ela, tomando-se adultas, sem sequer olhar para trás. Alice com aquela expressão de quem sonha acordada e Débora noiva. Cleme sentia isso como uma traição. Ela nunca seria como elas, nunca cresceria. Os adultos eram difíceis de entender. Clementine se desesperava com o tédio cansado de suas instruções. Agora não. Mais devagar. Pare já com isso. As conversas embotadas, as misteriosas dores de cabeça, as desculpas que davam para se ausentar de qualquer atividade que pudesse ser divertida. E se ressentia das infinitas pequenas traições, do reino da insinuação e da nuance em que se moviam, de falar uma coisa e querer dizer outra. Cleme vivia num mundo um pouco mais preto no branco. Para um piloto, escolhas binárias eram muito importantes. Sim ou não, para cima ou para baixo, certo ou errado. Não, sussurrou uma autocensura. Seu humor já havia lançado uma sombra sobre a manhã ensolarada e agora, aquilo que estava tentando não pensar tinha voltado à sua mente. A coisa que tinha visto, corpos nus, entrelaçados e se movendo. Não. Cleme fechou os olhos e afastou a imagem. Ela sabia porque as terríveis imagens estavam de volta. Tinha sido num dia como aquele quando os viu. Ela fora até a base para ver os aviões e estava a caminho de casa. Cleme bateu com o pé no chão. Se ao menos tivesse ido para a casa mais cedo, qualquer coisa que a impedisse de cortar caminho pelo bosque, naquele momento, e passar pela casa de barcos. A horrível visão deles, o susto e a confusão enquanto ela tentava entender o que estavam fazendo. Pobrezinha, disse Débora quando Cleme lhe confiou a cena horrível, incapaz de guardá-la por mais tempo. Você sofreu um choque terrível. Ela pegou as mãos de Cleme e disse que ela não devia mais se preocupar. Estava certíssima por ter lhe contado, mas agora devia esquecer aquilo. Vou cuidar de tudo, eu prometo. Cleme pensara que aquilo soava um pouco como prometer restaurar uma casca de ovo quebrada. Mas Débora sorriu e seu rosto estava tão serenamente bonito, sua voz tão segura que as preocupações de Cleme foram afastadas por um momento. Vou falar com ela, disse Débora. Você vai ver. Tudo ficará bem. Cleme sacudiu as pedras no bolso e mordeu distraída a unha do polegar.
Ela ainda se perguntou se deveria ter procurado a mãe ou contado ao pai o que tinha visto. Quando perguntou a Débora, porém, a irmã disse que não. Ela pediu que esquecesse tudo sobre isso, que não devia contar a ninguém, a nem mais uma alma. Isso só os aborreceria, Clem. E não queremos isso, não é? Ela pegou uma pedra oval e rosada e a segurou entre o polegar e o indicador. Tinha pensado em ir direto até Alice, depois de vê-los, e talvez, se estivessem mais próximas, tivesse feito isso, mas do jeito que as coisas andavam, a nova distância que tinha surgido tão de repente entre elas, não, ela havia feito a coisa certa. Débora era o tipo de pessoa que sabia como agir em todas as situações. Ela cuidaria disso. Mimi. Theo observava sua irmã solenemente, seu rosto de bebê voltado para o dela, e Cleme percebeu que estava franzindo a testa. Ela deu um sorriso e, depois de uma segunda consideração, ele imitou a expressão feliz. O pequeno rosto franzido e belo, seu equilíbrio restaurado. Cleme sentiu uma onda de melancolia, alegria e pavor misturados. Que fé ele tinha nela! Que fé ele tinha de que um pequeno sorriso era tudo de que precisava para transformar completamente seu humor. Ela voltou a ficar com o rosto sério e a alegria deixou os olhos dele. A menina tinha poder absoluto sobre ele e para Cleme, impotente de tantas outras formas, essa percepção foi inebriante. Sentiu agudamente a vulnerabilidade dele. Como seria fácil uma pessoa usar esse tipo de confiança de má fé? Cleme então foi distraída pelo barulho do cortador de grama, ou melhor, pela ausência do seu ruído. O corte da grama fazia parte das manhãs de verão, de tal forma que ela já não notava mais até que o barulho parava e outros sons. O córrego, os pássaros madrugadores, a falação do irmãozinho, de repente ficavam mais altos. O rosto dela se obscureceu. Cleme sabia quem estava por trás do cortador. E a última coisa que queria era vê-lo, aquele homem. Não agora, nem nunca mais. Ela desejava com todas as suas forças que ele fosse embora, para longe de Loines. Então, talvez ela fosse capaz de esquecer o que tinha visto na casa de Barcos, e tudo voltaria a ser como antes. Cleme levantou Theo em seu quadril. Vamos, fofuchinho, disse enxugando suas mãos elameadas. Suba a bordo, é hora de decolar. Ele era uma criança amável. Ela ouvira a mãe dizer a babá Bruin, quando ela substituiu a babá Rose 2 semanas antes. Amável e de bom temperamento. O tom satisfeito e surpreso que implicava que a filha anterior, Cleme, não era nem uma coisa nem outra. Ele não protestou, deixando as explorações para trás e assumindo sua posição nas costas dela. Pup encaixado na dobra de seu cotovelo. Mantendo o equilíbrio, Cleme atravessou as pedras do córrego e partiu em direção à base aérea. Além da fazenda de Jack Martin, andou depressa, os braços enganchados sobre os joelhos de Theo e não olhou para trás. Ben saltou do cortador de grama e se agachou junto do motor. A corrente estava no lugar, não havia nada preso nas pás. O chão que ele estava tentando cortar era plano. Terminava aí seu conhecimento de mecânica. Supôs que não havia nada a fazer além de dar à máquina alguns minutos para repensar sua decisão. Ele se sentou e procurou fósforos no bolso da camisa. O sol da manhã aquecia sua nuca e prometia um dia sufocante. Ele podia ouvir pardais cantando em um trem saindo cedo da estação. Sentia o cheiro das rosas, de chá doce e de grama recém-aparada.
Um biplano passou voando e Ben o observou, até que se transformasse numa mancha minúscula, para então desaparecer. Baixou o olhar e viu que o sol tinha atingido o lado da casa. Tinha chegado aos vitrais mais altos, os quartos, ele sabia. E Ben sentiu aquela atração de desejo que sempre sentia. Amaldiçoou-se por ser um tolo e desviou o olhar pegando o cigarro. Seus sentimentos eram irrelevantes. Pior do que isso, eram um risco. Ele já tinha ultrapassado muitas linhas e estava envergonhado. Sentiria a falta desse jardim quando fosse embora. Seu contrato era apenas temporário. Ele sabia disso quando começou. Só não sabia quão rápido ia acabar e quanto ele ia querer ficar. Harris oferecera extensão de seu tempo, mas Ben disse que precisava cuidar de outras coisas. Questões de família, falou. E o chefe assentiu e deu um tapinha no ombro de Ben, enquanto Adam se arrastava no galpão atrás deles, com seus 33 anos, mas os olhos arregalados de um filhotinho. Ben não deu mais detalhes, com certeza, não mencionou nada sobre Flo e seus problemas. Não precisava. Harris tinha melhor entendimento do que a maioria sobre as responsabilidades com a família. Como todos os que tinham comemorado o retorno seguro de um ente querido da Grande Guerra, ele sabia que aqueles rapazes podiam ter voltado, mas que nunca chegaram em casa de fato. Ben se abaixou debaixo da pérgola e fez uma pausa junto ao aquário quando uma lembrança o tomou como uma sombra. Aquele era o lugar onde Alice tinha lido seu manuscrito para ele pela primeira vez. Ele ainda podia ouvir a voz dela, como se de alguma forma tivesse sido capturada pelas folhas ao redor deles. E ela estava sendo executada de novo agora, só para ele, como uma gravação de gramofone. Tive uma ideia brilhante, ele a ouviu falar, tão jovem e inocente, tão cheia de alegria. Estive trabalhando nisso a manhã toda e, embora não goste de me gabar, tenho certeza de que vai ser o meu melhor até agora. É mesmo? Disse Ben com um sorriso. Ele implicava com ela, mas Alice estava animada demais para perceber. Ela continuou contando a ele sobre sua ideia, o enredo, as personagens, a virada na trama e a intensidade de sua concentração, sua paixão. Transformava completamente seu rosto, trazendo uma beleza animada a seus traços. Ele não tinha percebido como ela era bonita até que ela contou para ele sobre suas histórias. Suas bochechas coraram e os olhos brilhavam com inteligência, e ela era muito esperta. Era preciso certo tipo de inteligência para resolver um quebra-cabeça, olhar para a frente e ver todos os cenários possíveis, ser tão estratégico. Ben não tinha esse tipo de cérebro. No início ele simplesmente gostava de sua alegria, da indulgência de ouvir uma história, enquanto trabalhava, da chance de trocar ideias, o que era muito parecido com brincar. Ela o fazia se sentir jovem, supôs. Sua preocupação juvenil com seu trabalho, com o momento presente, era contagiante. Isso fazia com que as preocupações de adulto dele desaparecessem. Ele sabia que os pais dela não aprovariam que eles se encontrassem assim, mas não achou que isso pudesse fazer qualquer mal. E não tinha feito, a princípio. Ele nunca imaginou de início, nenhum deles poderia ter adivinhado aonde aquilo levaria. Mas era mais velho do que Alice, deveria saber. Deveria ter sido mais cuidadoso. O coração humano, a vida, as circunstâncias eram coisas difíceis de controlar. Quando percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. O cigarro tinha acabado e ele sabia que deveria voltar ao trabalho. Harris lhe dera uma lista de coisas a fazer para a festa.
Ainda havia uma fogueira a montar, e ele teria que mandar alguém se estender com o cortador de grama. Se entender com o cortador de grama. Ben olhou em volta para verificar se não havia ninguém à espreita, e depois pegou a carta dela. Fizera isso tantas vezes que as marcas de dobra estavam amolecidas e parte das palavras que estiveram lá haviam desaparecido. Ben se lembrava delas, como sussurros. Ela certamente sabia escrever, fazia bom uso das palavras. Leu cada linha lentamente, com cuidado, e os parágrafos, que o haviam alegrado antes, agora lhe causavam arrependimento. Ele sentiria saudade desse lugar, sentiria a falta dela. Um pássaro voou baixo, cantando uma reprimenda, e Ben dobrou a carta e a pôs de volta no bolso. Havia coisas a serem feitas e não tinha sentido se concentrar no passado. Vai ter uma fogueira enorme hoje à noite, dissera Harris com um meio sorriso, acenando com a cabeça para a pilha de lenha que tinham cortado durante a semana. Vão conseguir vê-la de Caradon Hill. Sabe, há um velho ditado aqui que diz que quanto maior a fogueira no solstício, melhor será a sorte da pessoa no ano que virá. Ben ouvira o ditado antes. Fora Alice que dissera para ele.